Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Ezequiel com mais uma dica de língua portuguesa para vocês e hoje trazendo sobre o uso da crase. O uso da crase diante das palavras, galera, casa e terra. Bem facinho, eu só vou utilizar a crase diante dessas duas palavras, casa e terra, se a terra estiver especificada e se a casa estiver especificada. Por exemplo, vou à casa dos meus avós. A casa, logo, está especificado. Então, logo eu tenho a crase aí, a presença da crase. Vou à casa dos meus avós. Vou à casa mais tarde, não está especificado. Logo, não há presença da crase, não há necessidade de eu colocar a crase. O mesmo ocorre com a palavra terra. Irei à terra natal dos meus pais. Especifiquei a palavra terra, está especificada a terra, logo existe a presença da crase. Se eu não especificar, não há necessidade. Irei à terra. Vocês percebem que eu não especifiquei, logo não há necessidade de eu colocar a crase. Tranquilo? Se eu especificar a terra e a casa, crase haverá. Se não for especificado a terra e a casa, não há necessidade de eu colocar a crase. Tranquilo? Belezinha até aqui? Galera, nunca se coloca crase diante de palavras repetidas como frente a frente, cara a cara, lado a lado, dia a dia e outras palavras repetidas. Não se utiliza crase. Perfeito? Lembre disso. E também diante de verbos. Também, galera, mais uma dica para vocês, expressões que vão indicar distância ou futuro. Como, por exemplo, o ônibus sairá daqui a pouco. O ônibus sairá daqui a pouco. Está indicando a ideia de futuro. Logo, eu não preciso colocar crase, daqui a pouco. Ou de distância, daqui à esquina. Também não há necessidade de crase, porque se as expressões indicarem essa ideia de distância e futuro, não há necessidade de colocar crase. Perfeito? Tranquilo? Diante de nomes, galera, geográficos como cidade, países, o estado, continente, planeta e outros. Só que atente, fique alerta para a seguinte questão. Se eu conseguir substituir o a pelo para a e correto for, continuar no sentido de correto, tranquilo. Como, por exemplo, vou para a São Paulo ou vou a São Paulo? Vamos fazer essa substituição. Vou para São Paulo. Não ficou correto, não está legal. Logo, não existe crase. Então, vou a São Paulo, não existe crase. Vou à França. Vamos substituir o a por para a. Por que para a, professor? Porque nós aprendemos que a crase ocorre entre a fusão da preposição a com o artigo a. Tranquilo? Então, para preposição, a, artigo. Fusão ali, surgiu a crase. Vou para a França, continuou o sentido, consegui fazer essa substituição e continuou no sentido de correto? Tranquilo. Logo, eu sei que vou à França, existe crase. Vocês percebem como é muito fácil, pegando esses macetes, de aprender o uso da crase? Tranquilo, né? Galera, também diante de pronomes relativos. Mas quais os pronomes relativos, professor? Somente os pronomes a qual e as quais. Tranquilo? E quando o verbo nesse também for regido pela preposição a. Então, fiquem atentos aí a esse macete. Como, por exemplo, exemplo aqui. As roupas às quais me refiro está na cama. Galera, as roupas às quais me refiro está na cama, eu coloco uma crase aí, às quais me refiro, porque o verbo referir, ou seja, o verbo refiro, ou referir, está entendendo? Requer a regência da preposição a. Refiro-me a alguém, refiro a alguma coisa. Tranquilo? Então, logo, as roupas às quais me refiro estão em cima da cama, as quais têm aí a presença da crase. Então, as quais tem crase. Ou a qual? Esta é a lei a qual devo obedecer. Por que tem crase, professor? Porque o verbo obedecer
é regido pela preposição a. Logo, a gente tem que conhecer as regências verbais, né? Saber quais os verbos que são regidos pelas preposições aí, tranquilo, qual o verbo é regido pela preposição a, se é regido somente por uma preposição, nós temos que conhecer, tranquilo? Então, o verbo obedecer é regido pela preposição a. Logo, esta é a lei a qual devemos obedecer, tem crase. A qual existe crase aí. Tranquilo, galera? Galera, os pronomes de tratamento. Eu utilizo crase, professor, em pronomes de tratamentos? Utiliza crase somente nos pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita. Tranquilo? Apenas nesses pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita. Galera, se vocês ficarem atentos a esses pequenos macetes, a essas ideias que eu estou trazendo para vocês, vocês não vão errar. Então, fiquem atentos quando eu utilizo crase entre as palavras, utilizando as palavras terra e casa, somente quando elas estiverem especificadas. Não utilizo crase diante de palavras repetidas, nem de verbos, tá entendendo? Nem de expressões que vão indicar, galera, distância ou futuro, tranquilo? Os pronomes relativos a qual e as quais eu utilizo a crase quando o verbo vier regido pela preposição a, aí sim eu tenho a presença da crase. Então, tudo isso são macetes que eu posso utilizar para não errar o uso da crase. Os pronomes de tratamentos, galera, apenas dona, senhora e senhorita, eu utilizo crase, tranquilo? Preste atenção a essas informações e alguns macetes que foram dados aqui, que você nunca mais irá errar o uso da crase diante dessas informações, beleza? Até a próxima e logo vou trazer mais dicas da língua portuguesa para vocês.